Aquele boa tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que em meio a tantas chuvas, que caíram aí nos últimos dias, possamos estar aí firmes, fortes, quentes para assistir mais uma aula e aprender um pouco mais sobre a história política do nosso país, sabendo sempre que Deus é nosso maior governo. Tudo o que acontece nessa terra, Deus está no controle. Mas, para a nossa aula de hoje, que é uma continuação da Era Vargas, hoje vamos falar um pouco do governo provisório e governo constitucional ou constitucionalista. Eu trouxe como versículo base Provérbios 29:2, que fala: quando um povo é governado por governos justos e honestos, o povo floresce, o povo cresce, o povo se alegra. Mas quando o povo é governado por governo corrupto, o povo sofre, o povo geme. Isso não são palavras minhas, mas são palavras da Bíblia, que é a palavra de Deus escrita. Um governo justo faz o seu povo crescer, florescer, sorrir. Mas um governo corrupto, um governo que só pensa em si, um governo que não está preocupado com o povo, faz o seu povo gemer e sofrer. E isso me traz, muitos pensamentos sobre os dias atuais em que nós estamos passando, tantas coisas que nós estamos passando no nosso país, com pandemia, com tantas mortes, com falta de vacina. E eu fico orando ao meu Deus para que Ele possa orientar o governo que nós temos, que seja um presidente, que seja o governador, que seja o prefeito, mas que Deus possa estar orientando para que nós não venhamos a gemer mais do que já estamos, tá bom? Então, antes de iniciar a nossa aula para valer, vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos, ó Deus, por mais essa aula que o Senhor nos concede, que possamos, ó Pai, compreender bem o que será ensinado, o que será falado, que o Senhor possa colocar em nossas mentes e guardar bem guardadinho esses conhecimentos. É o que te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, como eu já falei, semana passada nós tivemos uma introdução da Era Vargas. Hoje nós vamos dar continuidade a esse período, onde eu falei para vocês na aula passada que Vargas foi o presidente que mais tempo ficou no poder no Brasil. Ele teve 4 períodos no poder: governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, que é considerada a ditadura de Vargas, e, por fim, eleito democraticamente pelo voto do povo. Hoje nós vamos falar um pouco de governo provisório e governo constitucional. Mesmo que na aula passada nós já falamos um pouco sobre essa questão do governo provisório e hoje vamos retomar, tá bom? Então eu peço que vocês prestem muita atenção. Esse assunto está no seu livro, na página 430, e a atividade só tem uma questão, então respondam, por favor. Página 430 também. Antes, para valer, eu quero falar um pouco sobre o início, quando tudo isso começou, que é um pouco da introdução da semana passada. Nós vimos que o último presidente da República Oligárquica, que foi o Washington Luiz, deveria apoiar um mineiro, mas ele não apoiou, apoiou outro paulista, que foi Júlio Prestes, para a eleição. E os mineiros, com raiva, apoiaram Getúlio Vargas. Só que quem ganhou a eleição? Novamente os paulistas, que foi apoiado por Washington Luiz. Mas os mineiros, por sua vez, chateados porque os paulistas quebraram o acordo, fizeram imensas e diversas denúncias de corrupção, fazendo com que uma junta militar, formada por exército, marinha e aeronáutica, tirassem Washington Luiz do poder, acabando assim a República Oligárquica Café com Leite, proibiu que Júlio Prestes, que tinha vencido a eleição, assumisse e entregou o poder provisoriamente a Getúlio Vargas, por acreditarem que Getúlio Vargas tinha sido o verdadeiro vencedor daquela eleição.
Só que o governo provisório tem a ver diretamente, como o nome já diz, provisório, por enquanto, durante um tempo. Enquanto se tinha uma nova Constituição e uma nova eleição era feita. Contudo, Getúlio Vargas era um político chamado de hábil, muito inteligente. E ele, ao tomar o poder, ele não aceitou ficar só um tempinho de jeito nenhum. Aí nós entramos no que é chamado de medidas centralizadoras, que Getúlio Vargas nem deveria fazer porque ele era um governo provisório, apenas para manter a ordem da coisa enquanto tinha uma nova eleição. Mas ele já assumiu como presidente de lá e ele não saiu por durante mais de 20 anos. Veja o que diz o seu livro aqui na página 430. Eu vou lendo e vou explicando para vocês, tá bom? Por favor, abram na página 430 e acompanhem. Bom, governo provisório 1930 a 1934. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque nessa questão de governo provisório também já vai entrar o governo constitucional, tá certo? Agora nós estamos aqui nas medidas centralizadoras. Getúlio Vargas entrou no poder com o fim da República Oligárquica. Eu acabei de falar e na aula passada falei ainda mais, tá certo? Então no seu livro diz, em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, seu mandato deveria durar até que fosse convocada uma Assembleia Constituinte, ou seja, que os deputados fizessem uma nova Constituição. Só para lembrar, o que é Constituição? Livro de leis e regras que diz tudo no país que nós podemos ou não fazer, que está certo ou está errado. Então, Getúlio Vargas deveria ficar no poder só até ter uma nova Constituição, porque nós mudamos de período, né? Acabou a República Oligárquica, então precisávamos de uma nova Constituição que tivesse novos formatos, novas regras, novas leis. Com isso, Getúlio Vargas assumiu o poder provisoriamente. Continuando. No entanto, após assumir o poder, Vargas tomou uma série de medidas centralizadoras. Muita atenção aqui, ó, gente. Muita atenção nessas medidas centralizadoras. Até porque isso é questão de prova também. Isso é questão de prova e eu vou te perguntar na sala de aula. Tu não esquece. Eu vou te perguntar. Medidas centralizadoras. Quais foram elas? Olha aí o que é que diz o seu livro. Suspendeu a Constituição de 1891. Limitou o poder dos estados, depois governadores e escolheu pessoas de sua confiança para assumir os governos estaduais, entre outras. Repetindo, suspendeu a Constituição de 1891, não tinha mais Constituição. Nem foi feita uma nova e nem a antiga estava mais valendo. Limitou o poder dos estados, ou seja, olha, eu que mando aqui, vocês não mandam em nada, vocês só obedecem o que eu falar. Era assim. Vocês só obedecem o que eu falar. Depois governadores. Depor governadores, gente, é a mesma coisa que tirou os governadores. Ele tirou e simplesmente colocou pessoas da confiança dele. Por quê? Ó, os estados agora não têm mais poder de nada. Tira esses governadores daí e coloca pessoas da minha confiança. Exemplo. O governador de Alagoas hoje é Renan Filho. É como que ele pegasse Renan Filho, tirasse do poder e colocasse pessoas da confiança dele para governar o estado. E por que isso? Para dar ainda mais poder a ele. Para dar ainda mais poder a ele, Getúlio Vargas. Ele fez tudo isso. Então essas foram as medidas centralizadoras principais tomadas por ela, que era gravíssima, tirar os governadores. Gravíssimo. Então vamos lá, continuando. Essas ações desagradaram a grande parte da população brasileira, especialmente aos políticos paulistas. Opa!
que desejavam maior participação política e passavam a cobrar a elaboração de uma nova Constituição. Então veja o que é que diz aqui. Essas medidas, elas desagradaram totalmente a grande parte da população brasileira, mas principalmente os paulistas. Claro que os paulistas também iam ficar chateados. Quem era que estava no governo no fim da República Oligárquica, do café com leite? Os paulistas. Quem foi que perdeu o governo para Getúlio Vargas? Os paulistas. É claro que os paulistas estariam batalhando contra o governo de Vargas, porque o interesse dos paulistas era voltar a dominar o Brasil, que estava naquele momento na mão de Getúlio Vargas, e eles não gostaram nem um pouco das medidas centralizadoras de Getúlio Vargas. Eles não gostaram de perceber que Getúlio Vargas estava no poder e que eles, paulistas, não tinham poder de nada, aonde até pouco tempo atrás eles eram os principais políticos brasileiros. Continuando no seu livro. Segundo parágrafo. Em resposta às medidas de Vargas, que não agradou a população, em julho de 1932, teve início em São Paulo um movimento denominado Revolução Constitucionalista. Muita atenção aqui, muita atenção, porque isso também é questão de prova e eu vou te perguntar na sala de aula. O que foi a Revolução Constitucionalista? O que foi? Sem nem olhar para o livro. Foi a revolta dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. Primeiro, para se ter uma nova Constituição, dizendo exatamente o que iria acontecer ou não com o governo, para que os paulistas tivessem também maior participação no governo, porque eles estavam chateados porque perderam o poder, né? E aí teve essa Revolução Constitucionalista, a revolta do povo paulista, ou principalmente dos políticos paulistas, contra o governo de Getúlio Vargas. Os políticos paulistas induziam também o povo a ir contra o governo de Getúlio Vargas. Então olha o que é que diz aqui. Revolução Constitucionalista, que tinha como principal objetivo destituir Getúlio Vargas do poder, ou seja, tirar Getúlio Vargas do poder e criar uma nova Constituição. Novamente, a Revolução Constitucionalista foi uma revolução dos políticos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas para tirá-lo do poder, criar uma nova Constituição e, claro, para os paulistas voltarem ao poder no Brasil. Foi uma revolta dos políticos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas, para tirá-lo do poder e fazer uma nova Constituição. Mas não vamos esquecer, o que é que os paulistas realmente queriam? Voltar ao poder, voltar a dominar o Brasil. Então, gente, presta atenção. Nós estamos aqui falando da história do nosso país. Tem muita gente que diz, isso é besteira, isso é nada. Serve sim, porque daqui a alguns anos vocês são o futuro do país. Vocês estarão no lugar daqueles idosos. Vocês que estarão vivendo o nosso país. E não existe presente sem passado. Eu estou mostrando para vocês que muita coisa do que nós vivemos hoje tem a ver diretamente com coisas do passado. Então vejam só. Medidas centralizadoras de Getúlio Vargas, dá o poder para ele, tirou o poder dos paulistas, ele que mandava. Revolução Constitucionalista foi um movimento dos políticos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. Para quê? Tirá-lo do poder, fazer uma nova Constituição. Mas o que os paulistas queriam de verdade era voltar a dominar o Brasil. Não esquece disso. Então, continuando, gente, nós temos aqui uma imagem, né, que simboliza um pouco disso. Aí vocês acham, e essa revolução como foi? Foi uma revolução sangrenta, porque Getúlio Vargas não deixou à toa, Getúlio Vargas botou toda a polícia, todo o exército nas ruas, muitas pessoas foram mortas, porque Getúlio Vargas também não queria perder o poder. E os paulistas queriam o poder a todo custo, tirando Getúlio Vargas do poder. E ficou essa briga toda, ou seja, o Brasil ficou sem controle.
ficou sem controle. Não tinha uma Constituição, era Getúlio Vargas que dizia o que estava certo e o que estava errado. Getúlio Vargas tirou todos os governadores e colocou pessoas do seu poder, pessoas de sua confiança. Os paulistas não gostaram, foram para o campo de batalha. Getúlio Vargas, por sua vez, não fugiu, foi para o campo de batalha também. E muitas pessoas morreram na Revolução Constitucionalista, que foi uma revolta dos políticos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas, para tirá-lo do poder e fazer uma nova Constituição. Mas olha o que é que diz aqui o livro. A disputa entre os paulistas e as tropas do governo federal durou aproximadamente 3 meses. Foram 3 meses de conflitos e resultou em muitas mortes. O conflito terminou com a derrota dos paulistas no campo de batalha, ou seja, quem venceu a Revolução Constitucionalista no campo de batalha? Getúlio Vargas. O seu livro diz que acabou com a derrota dos paulistas. Automaticamente, quem venceu foi Getúlio Vargas, no campo de batalha, mas com uma vitória política importante. E que vitória política importante foi essa? O que é que estavam querendo também nessa época? A elaboração de uma nova Constituição, livro de leis e regras. Aí, ó, política importante. No ano seguinte, o presidente Vargas convocou eleições para a Assembleia Constituinte, ou seja, para deputados e senadores, que elaborou a terceira Constituição do país. Então, vejam só, essa Revolução Constitucionalista, ela acabou com a vitória de Getúlio Vargas, a derrota dos paulistas no campo de batalha. Mas no campo político, os paulistas tiveram uma vitória importante. Getúlio Vargas, no ano seguinte, autorizou, a eleição para deputados e senadores que fariam a nova Constituição, o novo livro de leis e regras do Brasil, que seria o terceiro no Brasil, a terceira Constituição brasileira. Então, continuando aí. Logo após a promulgação da Constituição, ou seja, logo após ser feita e aprovada, entrado em vigor, a Assembleia tornou-se o Congresso Nacional, que nós temos até hoje, o Congresso Nacional, onde ficam os deputados federais. E elegeu Vargas como presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. Aí você presta atenção. Entramos nessa questão do governo constitucional. Depois da Revolução Constitucionalista, recebeu esse nome porque vem de Constituição, onde os paulistas queriam uma nova Constituição e tirar Getúlio Vargas do poder. Getúlio Vargas venceu no campo de batalha. Já no campo político, os paulistas consideraram que eles tiveram uma vitória a partir do momento que no ano seguinte, Getúlio Vargas decidiu fazer uma nova Constituição. Criou-se novamente os deputados, senadores, eles construíram tudo. E, a partir desse momento, os deputados não fizeram uma nova eleição, o povo vai votar. Não, eles mesmos elegeram Getúlio Vargas para ser governo constitucional. Por quê? Porque naquele momento tinha uma Constituição e a Constituição dizia que isso poderia acontecer. Então, Getúlio Vargas deixou de ser um governo provisório para ser um governo oficial. Oficial por 4 anos, perdi a palavra, mantido diretamente pelas leis da Constituição. Ou seja, ele não estava ali errado. A única coisa errada foi que não houve eleição. Foram os próprios deputados e senadores que colocaram Getúlio Vargas no poder. O povo não votou nesse governo constitucional. Mas a nova Constituição, que é um livro de leis e regras, dava o direito a Getúlio Vargas ficar no poder por mais 4
anos. E assim se foi. Os paulistas ficaram agradados disso? Não. Mas Getúlio Vargas poderia sair depois de 4 anos, porque iria haver novas eleições. E aí é onde vai entrar os próximos capítulos, nossas próximas aulas, que vocês perceberão que Getúlio Vargas não estava nem um pouco agradado em querer sair depois de 4 anos. Porque nessa época aqui, o presidente não podia se reeleger. Depois de 4 anos, ele tinha que sair. Mas você acha que Getúlio Vargas quis sair? Então aguarda a nossa próxima aula que você vai entender tudo o que aconteceu. Então, governo provisório quando ele entrou no governo. Governo constitucional, depois da Revolução Constituinte, foi feita uma nova Constituição e Getúlio Vargas continuou no poder por mais 4 anos. Como eu disse para vocês na aula passada, Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo ficou no poder no Brasil. Mais tempo. Ele teve coisas muito boas, mas também teve coisas muito ruins, que nós conseguiremos ver, enxergar a partir da próxima aula. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Governo provisório quando ele entrou no poder e governo constitucional, depois da Revolução Constitucionalista, foi feita uma nova Constituição e Getúlio Vargas continuou como presidente. E por que governo constitucional? Porque a Constituição dava o direito dele estar no poder. A partir daquele momento, ele foi eleito legitimamente pelos deputados. Não houve voto do povo, mas ele foi eleito perante a lei, tá certo? E não esquece, Revolução Constitucionalista foi uma revolta dos políticos paulistas, apoiado pelo povo paulista, contra o governo de Getúlio Vargas, para tirá-lo do poder e fazer uma nova Constituição. Constituição que foi feita, mas Getúlio Vargas continuou no poder, tá bom? Então, aí é a nossa aula de hoje, mas que continua na próxima semana. E nós começaremos a ver que Getúlio Vargas não gostou nem um pouco de ter que ficar só 4 anos no poder. E ele não aceitou isso de forma nenhuma. Ok? Nossa próxima aula continuamos e você verá mais capítulos dessa história. Agora respondam a atividade aí da página 430, que diz: quais foram as principais razões que motivaram a Revolução Constitucionalista de 1932? Ou seja, o que foi a Revolução Constitucionalista? O que eles queriam realmente? É a resposta daqui. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula ainda com Getúlio Vargas.